Bom, pessoal, bom dia. Agora, 9h12, né? Vamos dar início aqui mais um webinar da qualidade e segurança do paciente para todo o Secom São Paulo. Em mais um dia de frio, né, aqui em São Paulo, para a gente trazer mais um tema aí para dar uma aquecida nos nossos corações, né? Em mais esse dia de inverno aqui em São Paulo. Estamos agora com, acredito que aí um pouco mais de 70 pessoas, tá? Em acessos únicos aqui conosco no nosso Zoom. E a gente tem aí com certeza as salas de reuniões, os teatros de vocês aí com bastante colaboradores nos prestigiando aqui em mais essa manhã. E aí, né, aproveitando o nosso ritmo aí, no final do mês passado, tivemos a presença aqui da Alexa, né, CEO do IBS, trouxe para a gente um tema para dar aí início a uma série de conversas que nós teremos aqui com vocês, com um olhar aí mais voltado, né, para a experiência dos nossos pacientes, experiência até dos nossos colaboradores, né? Então, no mês passado, nós tivemos um tema bem bacana, foi uma troca de experiência muito rica aqui para a gente, junto com a Alexa, né, com o tema de compaixão, de empatia, né, dentro dos nossos serviços de saúde. E hoje, né, ainda estamos aí no mês de junho, finalizando o nosso mês, que é um mês voltado mundialmente para a gente falar um pouco sobre a experiência desses colaboradores, né, no movimento que importa para você. E aí, uma das questões que surgiu recentemente, né, aqui nos setores de qualidade, no nosso fórum de notificações, que nós temos mensal, né, onde a gente discute eventos adversos importantes que aconteceram aí nos nossos serviços de saúde, como uma forma de melhoria, né, de aprendizagem aí com essas situações que, infelizmente, acabam acontecendo. E aí, um dos temas que foi até solicitado por uma das nossas coordenadoras é o tema que a gente vai trazer aqui hoje para discutir, né? Um tema que acaba pegando muito firme aí para a nossa equipe assistencial, principalmente, para a nossa equipe multidisciplinar, para os nossos médicos, né, obviamente, que é o tema que o doutor Alexandre Bonfim, nosso médico especialista corporativo em segurança do paciente, vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Informação crítica, né? Todos nós aí, em algum momento, né, que atuamos diretamente com os pacientes, vamos precisar dar alguma informação crítica para esse paciente. E aí, como que a gente faz isso da forma mais humanizada possível dentro dos serviços de saúde, né? Então, informação crítica, o que todos devemos saber para dar más notícias com assertividade e compaixão, puxando um pouquinho o gancho de tudo que a gente aprendeu lá no mês de maio com a Alexa. E aí a gente vai passar por alguns assuntos aí nessa manhã, o doutor Alexandre vai aprofundar conosco dentro de todo esse tema, né? A gente vai falar um pouquinho de experiência do paciente e do colaborador, comunicação empática, que nós falamos também um pouquinho mês passado, vamos aprofundar um pouco mais. E aí o poder da escuta. Estamos tão, né, num mundo tão rápido, tudo tão movimentado, que o que a gente menos faz é escutar, né? A gente já escuta pensando na resposta. Então, qual é o poder, né? Como que a gente aprofunda de uma forma humanizada essa escuta que a gente tem que ter ativa o tempo inteiro com os nossos pacientes, tá? Então, vamos falar aí de escuta empática, né? De escuta ativa, comunicação empática e até a comunicação efetiva, que é uma das nossas metas de segurança. Temos aí, né, essa missão de melhorar cada vez mais a nossa comunicação em forma assertiva, efetiva. Então, quando estamos lá atendendo os nossos pacientes, na posição de liderança com as nossas equipes, né, isso é um desafio muito grande e aí é um dos maiores impactos dos eventos adversos que a gente tem, não só no Seconce, né, em todos os serviços de saúde do mundo. Então, a comunicação efetiva representa aí cerca de 70% dos eventos adversos, a gente tem algum problema relacionado à comunicação, né? Então, vamos falar de comunicação efetiva e até um pouquinho de comunicação não violenta, tá? Dando um spoiler um pouco de tudo isso que o doutor Alexandre vai trazer. Obviamente, ele vai aprofundar, trazer para a gente todos esses conceitos. Vai ser uma manhã muito rica, novamente aqui para a gente, tá? E aí, agora eu deixo com o doutor Alexandre. Doutor, prazer novamente ter o senhor aqui nesse espaço. Fica à vontade para passar para a gente aí com toda essa forma maravilhosa que o senhor tem de dividir todo esse conteúdo, tá bom? Fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia a nossa rede, um prazer de novo estar aqui. Só posso agradecer a Tice, a nossa superintendência, né, a oportunidade de poder estar conversando um pouquinho com vocês a respeito desse tema. Que antigamente
né? Até muito recentemente, as pessoas simplesmente falavam protocolo de más notícias, né? Ou seja, como transmitir para os pacientes diagnósticos, prognósticos, resultados, né, críticos, né, coisas que são do dia a dia, né? Não é exatamente o disclosure está associado ao evento adverso, né? O que nós estamos falando hoje é a respeito do dia a dia de todo mundo que trabalha na assistência, que é, em algum momento, e agora, nesse instante, na rede do nosso tamanho, tem alguém, algum paciente recebendo uma notícia desagradável. A alta que ele imaginou não vai acontecer, o resultado da biópsia, infelizmente, veio maligno, lá pelas tantas, a cirurgia foi cancelada, e assim por diante, né? São vários momentos que as pessoas recebem más notícias dentro do serviço de saúde. Isso é o dia a dia, tá? A boa notícia dentro disso é que isso pode ser treinado. Claro que tem pessoas que têm muito mais facilidade, que têm aquela empatia, que têm aquele relacionamento, para as quais é meio que natural. Mas mesmo aqueles que não têm essa característica, eu entre eles, a gente pode treinar fazer isso, né? Existem ferramentas, existem técnicas, existem práticas que podem ser desenvolvidas, e é isso que a gente provoca nesse nosso bate-papo. O final praticamente é só de ferramenta, de técnica, né, de instrumental para fazer essa tal comunicação crítica, e a gente estimula desde já, né, as pessoas prestam atenção nos primeiros instantes, eu sei, que a rede desenvolva protocolos, desenvolvam treinamentos, simulações de como fazer essas práticas aí na ponta, aí no AME, aí nos hospitais, na rede da atenção básica, na rede própria, enfim, como seria, né, um exemplo, transmitir uma notícia crítica para um paciente XYZ, usando as nossas personas. O que são as personas, né? Aqueles nossos pacientes típicos, né? Então, o paciente que, de repente, é um idoso, que tem alguma dificuldade de entendimento, ou que tem uma postura mais crítica, mais beligerante, enfim, desenvolver protocolos de simulação dessas práticas de conversar, de transmitir as notícias críticas. Tudo bem? Então, esse é o final, né? Vamos chegar até aí. Então, permitam que eu faça a apresentação, deixa eu ver se vai dar certo, a gente testa, mas não garante nada, né? Subiu? Ok? Então, tá bom. Pessoal, então esse é o nosso tema desse quarto webinar, tá? Informação crítica, o que todos devemos saber para dar más notícias com assertividade e compaixão, tá bom? A Tícia já claramente colocou, né, o link que nós estamos fazendo com a fala do último webinar feito pela Alex. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Alexandre, eu sou médico, formado na Escola Paulista, turma de 92, 33 anos de formado, já ouvi muita má notícia. Fiz a parte de residência no HC, Faculdade de Medicina da USP, em Medicina Preventiva, especialização na FGV, e depois fui para a área de gestão com o MBA em Direção de Empresa pela FAAP. Já tive cargos de gestor em vários hospitais, em vários serviços, já dirigi pronto-socorro, dirigi UTI, sem ser intensivista, já tive que participar de muitas informações críticas, vamos colocar assim. Sou consultor da ONA e avaliador, fiz 97 visitas de certificação. De novo, tivemos que dar más notícias em vários momentos para aquelas pessoas que aguardavam, sei lá, Serona 3 e não deu, Serona 1 e não deu, né? Também tem um jeito de fazer. E trabalho, como todos sabem, como médico especialista de segurança Corp aqui no Secons. E tenho a minha empresa, que é a Papai Azul, todo mundo já deve estar conhecendo. Vão lá, curte, compartilha, aquela coisa toda. Muito bem. Então, só para a gente não ficar no clima de más notícias, e começo com um pouco de humor aí, né? Um humor mais sarcástico, mas é exatamente isso, né? Em alguns momentos a gente vai ter que falar para as pessoas coisas que muitas vezes elas já sabem, mas que vão ser difíceis de ouvir, tá? Então, essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje. A nossa agenda, ela passa
por entender um pouquinho o que é essa história de experiência. Claro, nós não vamos esgotar o tema experiência do paciente nesses minutos. Hoje em dia, experiência do paciente é uma pós, né? É curso de 500 horas, é curso de 1 ano e meio, falando sobre experiência do paciente. Eu estou fazendo uma do HCOR, é um negócio espetacular, é impressionante como existe material, existe conhecimento brotando nessa questão de experiência do paciente. A experiência, ela não deixa, não tem como existir sem a questão da comunicação, né? E aqui eu sei que tem pessoas que são comunicadores, são especialistas na área, são pessoas que trabalham com isso, não é o meu caso. Então, a gente vai realmente dar um overview, né? Vamos colocar assim, dessas questões relacionadas à qualidade da comunicação, à qualidade da escuta. A Alexa, na última webinar, o mês passado, falou muito sobre isso, sobre escuta. Afinal de contas, o que é essa história de escuta, né? Eu, quando era mais jovem, falava, não, mas escutar, todo mundo escuta, né? Só, né, ouvir o paciente. Não, é bem diferente, né? Como fazer isso, né? Como fazer isso de forma produtiva, vamos colocar dessa forma. E aí a gente vai falar um pouco, sim, sobre ferramentas, modelos mesmo, questão mais, vamos dizer assim, técnica de como fazer o processo, tá? Dessa comunicação crítica, dessa comunicação de más notícias. Então, para a gente entender, hoje, né, se considera que nós estamos vivendo a plena plenitude da era da experiência dos pacientes, tá? Nós já vivemos lá no passado uma era da produtividade, onde a era da qualidade, onde a gente falava de qualidade total. Quando eu comecei lá em 90, falava-se isso, né? Gestão pela qualidade total. Então, era uma questão ali de procedimentos, POPs, escrever coisas, etc. e tal, né? Depois passamos para a era da segurança do paciente. Ainda vivemos, obviamente, isso, temos dezenas, centenas de gaps de segurança do paciente, mas hoje o serviço vai caminhando para a questão da era da experiência do paciente, né? Então, qualidade, segurança já estão, de certa forma, transformadas em commodities, ou seja, quem não tem como ficar no mercado, não tem como continuar, né, a crescer, né, a sobrevida está condenada, né, quem não trabalha com qualidade e segurança, e a gente já está começando a olhar a questão da experiência do paciente. E o que é essa tal experiência que tanto as pessoas falam, né? O que é isso, afinal? Então, a experiência, antes de mais nada, ela vai muito além da questão de conhecimento e habilidade técnica. Então, nós podemos ser ótimos nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, cirurgiões, e o que quer que seja, renomados, com trabalhos publicados, enfim, e isso não garante, não é uma garantia, que nós vamos conseguir trazer para o paciente uma boa experiência. Faz parte, é verdade, mas não é a garantia, tá? Para se ter garantido isso, eu preciso entender que temos que desenvolver de alguma forma, né, naturalmente ou de forma treinamento, sensibilidade e plena consciência da nossa humanidade, né? Então, nesse mundo cada vez mais tomado pela IA, o que a gente tem visto é que às vezes a IA é mais humana do que os humanos, né? A gente consegue um papo mais gostoso e agradável com o chat GTP do que com pessoas, né? Então, isso é uma realidade que nós vamos ter que saber lidar e trazer para dentro dos serviços de saúde, tá? Então, a definição de experiência do paciente, ela a mais clássica, ela é de 2014, revisitada em 21, e do Barrow Institute, né? O Barrow Institute é um organismo, né? Uma instituição americana que tem essa questão da experiência como um dos seus pilares, né? Uma das basilares da sua formação. Então, o que eles dizem como definição do que é a experiência do paciente? Olha lá, a soma de todas as interações moldadas pela cultura da organização que influenciam a percepção do paciente através da continuidade do cuidado. Então, percebam que, por essa definição,
tudo aquilo que a gente se relaciona com o paciente, que toca de alguma maneira as pessoas, né, ao longo do cuidado. Então, um contínuo não é uma foto, é um filme, né? A experiência do paciente é um filme, ela não é uma foto. A gente está muito acostumado a ver as coisas no formato foto, né? Então, a gente faz uma auditoria, a gente faz, sei lá, uma um indicador é uma foto, né, daquela realidade momentânea. A experiência é um contínuo, é um filme, né? Isso é a primeira dificuldade. Tem o fator tempo aí no meio, né? Então, o que que eu estou querendo dizer? Minha sala de espera pode ser espetacular, o meu médico é o melhor, sei lá, oftalmologista que tem no Brasil, mas se esse paciente fica 3 horas ali esperando, sem informação, sem saber exatamente o que está acontecendo, por que que demora, sei lá, meia hora, 40 minutos para fazer o exame, para dilatar o olho, para etc e tal, a experiência dele vai ser ruim, porque o fator tempo está ali presente, não só de espera, mas daquela relação entre informação versus espera versus resultado, tá? E aí ele passa no oftalmologista bam em 33 minutos, entendeu? Pode ser que a experiência seja ótima, vai depender muito desse relacionamento, pode ser que ele fique extremamente frustrado. E para todo mundo foi mais ou menos a mesma coisa. Qual que é a diferença? É isso aqui, tá? A percepção que o paciente traz dessa interação dentro de um contínuo do cuidado. Muito bem. Essa definição ela foi revisitada em 21 para tornar de forma mais explícita, mais clara. Então, quando falava de interações, o que que nós estamos falando? Olha lá, é a soma de cada encontro entre pacientes, familiares, parceiros e força de trabalho, né? Porque às vezes a experiência não é exatamente com o paciente, é com o acompanhante. O acompanhante teve uma má experiência, ele foi, sei lá, de alguma maneira maltratado, não gostou, não tinha onde estacionar, enfim, são coisas desse gênero, que é impulsionada pela cultura da organização e do seu sistema de saúde, então não é mais só a organização, ela está inclusa dentro desse ecossistema, é a questão da referência, é a questão do acesso, da praticidade, eu tenho um QR Code, eu tenho um sistema, eu tenho não sei o quê, que faz com que essa experiência, puxa, que bom, como foi fácil conseguir agendar, conseguir vir até aqui, tem ônibus fácil, tem metrô, tem etc e tal. Então, está dentro de um sistema, tá? Influenciado pela percepção do paciente. A experiência é construída ao longo da jornada, e toda a amplitude do contínuo de cuidados, e aí nos cenários ambientais em constante mudança em que estão situados, né? Então, o que eu quero dizer? O que estava bom, estava gerando uma ótima experiência. Hoje, amanhã já pode não estar suficientemente bom. Por quê? Porque estamos em contínua evolução, tá? Então, amanhã pode ser um dia que está mais cheio, aquela experiência já não foi tão boa, pode ser um dia que tem outros profissionais, os profissionais já trazem uma outra experiência, então a ideia é que o contínuo aconteça em diversas situações. Principalmente para os hospitais, esse é um baita desafio, porque, como vocês sabem, todos os hospitais existem no mínimo dois, o do dia e o da noite, né? Então, como garantir boas experiências para os pacientes nesses dois hospitais, do dia e o dia da noite, tá bom? Muito bem. E aqui eu trago para vocês uma definição do nosso dia a dia, feita por essa empresa, que é a Patient Centricity, da Kelly Rodrigues, que talvez seja a maior referência no Brasil sobre experiência do paciente. Ela tem livro editado, experiência internacional, vários cursos falando sobre isso. Ela é uma pessoa de marketing, né? Não é alguém propriamente da área de saúde, mas uma estudiosa que traz para a nossa realidade Brasil o que seria a questão da experiência do paciente. A definição que ela usa é essa, que está aqui um pouco longa, eu tentei dar trazer um pouco mais de luz em alguns pontos, mas a experiência do paciente é o que a pessoa vivencia em todas as suas dimensões, e aí já, né,
Acabamos de abrir bastante o leque, né? Então, o que que é isso? Dimensões física, emocional, espiritual e social no momento de enfrentamento da condição de saúde, desde o início da jornada até as perspectivas de futuro, né? Então, a experiência do paciente, ela acaba trazendo um olhar, né? Uma abrangência que vai não só do ponto de vista temporal, como a gente havia visto na definição anterior, mas também dessas dimensões do ser humano, dimensão física, emocional, espiritual e social, tá? Cada pessoa atribui significados pessoais a cada uma dessas dimensões, ou seja, tem pessoas para a qual a questão espiritual é muito forte, muito poderosa, emocional, física, etc., e precisam ser compreendidas pelo profissional da saúde. Então, nós temos que entender que os nossos pacientes, eles não são as suas patologias, eles não são o número do quarto, eles não são o nome e a data de nascimento, eles são pessoas, e essas pessoas têm essas dimensões, física, emocional, espiritual, social. E nós também as temos, né? Então, quando a gente fala hoje, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, em experiência, a gente já não fala mais somente do paciente ou do cliente, mas experiência das pessoas, né? Por quê? Porque o colaborador está aqui no meio. Se a gente não enxergar o colaborador como esse ser humano, né? Não enxergar as suas necessidades e uh, significados, etc. e tal, nesses quatro elementos, físico, emocional, espiritual e social, muito provavelmente vamos ter problemas na questão da implementação de uma experiência do paciente robusta, tá? Embora em uma boa experiência o paciente se sente acolhido, envolvido e entendido no que é importante para ele e ela, tá? Então, essa é a ideia do final, né? Essa é a definição da experiência do paciente no olhar da patient centricity. E, resumindo, né, uma forma mais assim resumida do que é a experiência, é o que a organização faz a pessoa sentir, e aí quando eu já estou usando o termo pessoa, a cada interação, né? Então, o que que eu sinto quando eu vou no ambulatório, quando eu vou no hospital, quando eu passo, sei lá, eu fico 2, 3, 5 dias internado, o que que traz de sensação? E aí, trazendo para cada interação, né? Cada vez que a gente entra em contato com alguma coisa ou com alguém de dentro da organização. Esse seria o resumo, né, dessas definições. Lembrando que quando a gente fala de experiência, a experiência muitas vezes ela é uma memória, a gente está contando de coisa que aconteceu. E essa memória, para todos nós humanos, ela é 95% emocional, só 5% racional, né? Ah, realmente, naquele momento eu precisava passar por aquela espera, porque a espera me engrandeceu. Não, isso é racionalização, a gente não faz assim, a gente traz a sensação emocional. Nossa, que angústia ficar esperando, não saber o resultado, ver as pessoas entrando e saindo, quem que estava sendo atendido, qual critério, enfim, isso é uma experiência emocional. Então, a memória vai nos trazer, essencialmente, o que nós lembramos do ponto de vista emocional do que aconteceu lá dentro. E aí vem as conexões, né? As conexões, elas se dão, de novo, no campo do emocional, e entre as pessoas. Então, tem um humaninho, que é ali, que é o prestador de serviço, seja ele o médico, a enfermeira, o técnico, e tem o paciente, o acompanhante, o cuidador, enfim, são relações entre os humanos. E aí fica a necessidade de ampliarmos esses conceitos, aquilo que eu já dei o spoiler, a experiência do colaborador. Tá? Então, hoje não se fala mais somente em experiência do paciente, né? A experiência do paciente ela vai visitar a questão da experiência do colaborador, que é, no final das contas, pessoal, essa abordagem centrada no humano, né? Experiências vividas pelo profissional na organização. E, resumindo, é o que fica na memória emocional, né? Sobre desse colaborador, sobre o que ele pensa e sente ao trabalhar na empresa. Então,
Como a gente se sente em vir para o Secons, em trabalhar no Secons, é o que vai trazer essa experiência do colaborador, tá? Essa é a parte emocional. A parte racional é o salário, é a conta pendurada na geladeira, o boleto para pagar, etc e tal. Tá bom, ok, mas a gente traz também essa carga emocional. E hoje em dia, o que nós vamos ter é essa interação do que tem lá, experiência do paciente, experiência da família, ficou um pouquinho desconfigurado, trazendo essa conexão humana, essa interação, a interação é isso, eu vou juntar o que é das pessoas que estão atendendo, das pessoas que estão sendo atendidas, e vou falar em experiência das pessoas, tá? Esse é o tema mais abordado atualmente, né? Então, quando a gente fala de um programa, um escritório, um birô, sei lá eu, uma diretoria, alguns hospitais têm alguns serviços, não só hospitais, têm uma estrutura bastante robusta de experiência, eles estão migrando para a questão de experiência do paciente, que envolve sim RH, que envolve sim a parte de treinamento, toda a parte de benefícios, envolve segurança do paciente, qualidade, cada vez mais tudo isso vai se embolando, vamos falar assim, para trazer um olhar mais abrangente sobre a questão das interações humanas. E, obviamente, que para isso acontecer, nós precisamos ter a ferramenta comunicação, né? Não dá para fazer nada do que a gente viu, pensar em experiência, interação, etc e tal, se a gente não consegue nem se comunicar, se a comunicação é truncada, se ela é travada, se ela é difícil, se ela é, de alguma maneira, agressiva, né? Não complacente, não focada em escuta legítima, tá? Então, por que que a gente tem tanta dificuldade em comunicação? Isso não sou eu que estou inventando, vários trabalhos, até aqueles clássicos, tem um da Joint Commission que fala muito clássico, acho que é 2002, 2003, uma coisa assim, não me lembro exatamente a data, que fala sobre 70% dos eventos adversos sendo derivados em algum momento de falhas de comunicação. Então, as pessoas não falaram, sei lá eu, um resultado de exame, não passaram o plantão de forma adequada, o paciente não tinha um plano terapêutico construído, não contou que era alérgico a não sei o quê, enfim, problemas de comunicação levando ao evento adverso, tá bom? Então, essencialmente, a principal armadilha é isso aqui: existe uma lacuna entre o que nós achamos que estamos comunicando e o que de verdade nós estamos falando. Então, quer dizer, eu posso estar achando que eu estou sendo claro, que eu estou sendo didático, que as pessoas estão prestando atenção, e vocês estão, né, olhando no celular, já desligaram, já estão com a cabeça. Alguém fala, lá vem esse negócio de abraçar a árvore de novo. Enfim, as pessoas podem estar completamente, né, em outra vibe, para usar uma linguagem jovem. Então, essa diferença, essa lacuna do que eu acho que eu estou falando para o que as pessoas de verdade estão entendendo é a grande preocupação, é o grande desafio. Precisamos começar a reduzir essa lacuna. Uma das formas, né, é entender isso, que comunicar-se não é sobre o que você transmite. Ah, mas eu falei para o paciente, né? Isso é uma frase que a gente escuta diariamente. Não, mas eu falei para o paciente, mas ele não entendeu, não adiantou nada, né? Compreendam isso. O que vai se importa é o que a pessoa compreendeu, né? Então, tem um ditado meio ruinzinho, meio chulo, que fala que de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade. Então, não adianta a gente dizer, ah, eu já expliquei, eu já falei 1000 vezes para essa família, vai ter que falar 1001, ou, muito provavelmente, mudar a forma, usar outro argumento, usar, sei lá, uma forma mais lúdica, uma forma mais simples, né? Uma forma mais empática, que as pessoas entendam o que você está querendo dizer, o que está sendo transmitido, qual é a mensagem, tá? Mas, de verdade, o que conta na comunicação não é o que você transmitiu, mas sim o que a pessoa entendeu, né? Então, olha aqui esse exemplo, né?
Então, o médico fala, o médico, o enfermeiro, enfim, a pessoa, o profissional de saúde fala, o senhor está hipertenso, tá? Aí o paciente fala, realmente eu ando bem nervoso já faz algum tempo. Percebam que é uma conversa absolutamente possível, né? E completamente errada. Então, né, uma interpretação equivocada da mensagem. O profissional de saúde está falando sobre um dado, está falando sobre uma questão técnica, está falando sobre uma patologia, está dando uma má notícia, o senhor é hipertenso. E para o paciente fala, realmente, eu tenho ficado muito nervoso, eu estou com um aspecto emocional muito forte, né? Então, essa diferença, esse gap do que é a mensagem para aquilo que a pessoa entendeu, é um dos problemas mais graves que a gente tem dentro do serviço de saúde como um todo, tá? Muito bem. E, obviamente, o que é óbvio, né, é o principal problema, né? Muitas vezes a gente vê isso. Quando a gente fala de plano terapêutico, é um ponto que a gente sempre fala, né? Então, o que é óbvio precisa ser dito, muitas vezes, tá? Né? O óbvio aqui, como fala a Clarice Lispector, é a verdade mais difícil de se enxergar. Então, precisamos, sim, falar o óbvio. Então, está na cara que esse paciente tem câncer, um exemplo bem forte, né? Mas existe toda uma estrutura, uma negação, uma conversa, e a gente precisa, de alguma maneira, chegar nesse ponto de falar muitas vezes o óbvio, tá? E isso é uma tremenda de uma má notícia, e a gente precisa desenvolver essas habilidades, essas técnicas, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, opa, desculpa, passou rápido demais. Nós precisamos entender que o poder das palavras, ela não ela não é isolado, né? Então, nós vamos falar, mas também nós vamos estar presentes. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente entra nesse caminho das notícias críticas, um dos pontos muito importante é a questão da linguagem não verbal, daquilo que a gente transmite, não pelo que nós estamos dizendo, mas principalmente pela forma com que está sendo dito. Então, 93% da mensagem é transmitido de forma não verbal, né? Então, isso é muito importante e o pessoal da saúde muitas vezes tem grande dificuldade. Então, eu vou fazer uma palavra com o paciente, eu vou conversar com o paciente, ou mesmo entre os colegas, né? Eu vou dar um feedback, por exemplo, para um colaborador, e a linguagem que a gente usa é uma, mas a postura, o tom de voz, as palavras usadas são outra, né? Então, não é o que você fala, mas principalmente como você fala. Então, se você fala com o paciente sem paciência, tratando ele feito criança, ou às vezes ignorando o paciente, falando só com o acompanhante, a gente vê muito isso, né? É como se o paciente não existisse, mesmo ele sendo lúcido, orientado. A hora que ele entrou, você começa a conversar com o acompanhante. O paciente não existe mais, né? Então, essa postura, essa muitas vezes linguagem corporal, você vê a pessoa em outro lugar, ou fazendo caras e bocas, né? Isso é terrível. A gente, quando faz avaliação, tem muito isso. O avaliador é muito olhado. Você entra num setor, às vezes tem 17, 18 pessoas te olhando. Então, cada gesto, cada olhar, você pega um papel, faz, pronto, né? Nossa, o que será que ele viu? O que é que aconteceu? Isso é muito forte. Depois você tem que... Então, vamos entender um pouco mais. Por quê? Porque você fala uma coisa, mas o teu não verbal mostra outra, né? E isso as pessoas captam, e isso é o que importa muitas vezes dentro da comunicação. Então, precisamos treinar, né? Essa é a regra, isso é o media training, né, que as pessoas fazem. Nós precisamos treinar para que você pegou lá o negócio na avaliação, olhou o maior absurdo e faz carinha de paisagem, faz carinha tranquila, porque não pode trazer insegurança para o time, trazer dificuldade a mais, né, do que as pessoas já estão tendo, tá? Eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade nisso, a gente vê umas bobagens do tamanho de um bonde, aí faz caras e bocas mesmo, mas faz parte, né? Estamos todos em aprendizagem, né?
Muito bem, pessoal. Por que que isso é importante, afinal de contas? Qual é o lance dessa comunicação? Isso é coisa só de internet, como é que se chama, youtuber, esse pessoal que vive de comunicação? Não. Comunicação robusta, comunicação bem feita é fundamental para a sobrevivência dos negócios, do business, tá? Porque, olha lá, pacientes e clientes, vamos colocar agora de uma forma mais ampla, né? Quando eles se deparam diante de comunicações insatisfatórias, comunicações ruins, eles vão ter dificuldades em fazer o quê? Em se sentir satisfeitos. Vai impactar, por exemplo, nos nossos indicadores de satisfação, de lealdade, NPS e tantos outros. Vai prejudicar a imagem da instituição no mercado, aumenta o risco de falhas, erros, eventos adversos, eventos catastróficos. As pessoas não se comunicaram, não entenderam, não está claro qual é a prescrição daquele paciente, como se é para fazer jejum ou não, enfim, isso evidentemente é muito óbvio, pode levar a eventos, tá? Aumenta risco jurídico, prejuízo financeiro, pessoas não entenderam ou entenderam de forma deturpada, e isso pode desencadear um processo, danos morais, etc. e tal. Aumenta desperdício, retrabalho, gargalos nos processos, né? Então, não ficou claro se está pedido ou não determinado exame, vou lá e peço de novo, custo, né? Eh, Retrabalho, não está claro se foi feito ou não determinada ação, vai lá, faz de novo, trabalho, etc. e tal. Para os colaboradores, além desses prejuízos, que, claro, já são bastante robustos, a gente vai ter problema de saúde mental, estresse, burnout, porque o médico entra e sai ali do postinho, não fala nada com ninguém, não explica coisa nenhuma para a equipe, comunicação ruim, não faz plano terapêutico, o paciente te pergunta, escuta, e aí, quando é que eu vou de alta? O que que eu vou fazer? Quando eu posso tirar essa sonda? Você fala, então, pergunta para o médico, mas eu não sei nem quando ele vem. Comunicação ruim vai prejudicando a saúde mental dos colaboradores, aumenta o índice de absenteísmo, a pessoa não vem, e de presenteísmo. O que que é isso? A pessoa está ali, mas não está, né? É aquela história, é só uma carcassinha ali, a produção dele é ruim, a participação é ruim, ele quando tem uma chance de dar aquela famosa voada, né? Vocês devem saber o que eu estou falando. Cadê fulano? Não sei, ele foi levar o paciente, não sei onde, ó, né? Presenteísmo, né? Ele veio, mas não veio na prática, né? Diminuição de engajamento e bem-estar no trabalho, aumento de turnover, perda de talentos, né? Então, quer dizer, aquelas pessoas que eventualmente tem outras oportunidades, às vezes não estamos nem falando de salário propriamente dito, vão embora, porque aquele ambiente ele é nefasto, ele é ruim, ele é com uma comunicação pobre, truncada, difícil, tá? Muitas licenças e afastamento. Então, esse é o problema, né, essencial de uma comunicação distorcida, uma comunicação ineficaz, tá? Deixa eu ver, tem umas coisinhas aqui no chat. Aprendizado, a Andrea fala, trabalho e ação com os pacientes trabalhadores. Quem não comunica se trombica, verdade, já falava o Chacrinha. A maioria das pessoas que nos ouvem talvez não saibam quem foi o Chacrinha, né? O tempo passou, é assim mesmo, né? Alguém aqui denunciou a idade, mas vamos em frente. Bom, então, nós temos, e isso vai tanto do lado do paciente como do profissional, lembra, nós estamos falando de experiência das pessoas, algumas expectativas, né? Isso é comum. Quais expectativas? Sermos compreendidos. Então, quando o médico vai conversar com o paciente, ele quer que o paciente entenda, ele quer ser compreendido. Obviamente, o paciente também, quando ele fala que, sei lá, ele está com medo, ele está ansioso, ele quer ser compreendido, tá? A gente quer ser bem-vindo, acolhido, a gente quer chegar para trabalhar, quer chegar para operar, quer chegar para ser atendido, operado e ser bem-vindo, ser bem acolhido, né? Primeiro as pessoas saberem que a gente está ali, o que que nós estamos fazendo, a isso ser uma alegria. Que bom, doutor, que o senhor veio trabalhar aqui hoje, que bom o seu
Alexandre, que o senhor vai operar sua hérnia com a gente, né? Percebam que dá para fazer dos dois lados, é isso que eu quero dizer. Não é uma estrada de mão única, né? Então, nós, todos humanos, precisamos nos sentir bem acolhidos naquele lugar. Poder confiar nas informações e condutas. Puxa, esse resultado de exame é confiável. Puxa, o médico falou que eu preciso realmente operar, eu vou operar. Enfim, são informações e são condutas que elas vêm bem embasadas, embasadas tecnicamente, embasadas do ponto de vista científico, do ponto de vista organizacional. Então, a organização suporta aquela colocação que está sendo feita ali, aquilo é de verdade, né? Então, realmente vamos fazer, vai ser assim, como a gente coloca. Sentir-se único e especial, né? Quem não gosta, né? Então, puxa vida, eu lembro que quando a gente foi fazer avaliação uma vez no hospital, eu não sei se o que deu na cabeça do povo lá, eles puseram na porta do hospital um outdoor, né? Um outdoor mesmo, daqueles de rua, né? Bem-vindo, fulano de tal, puseram o nome da gente. Você fala, nossa, você entra ali no hospital e fala, poxa, estou me sentindo assim, né? A última bolacha do pacote, né? Aquela que vem amassada e moída. Então, é isso que a gente imaginou. Por quê? Porque você se sente único, especial. Poxa, olha como eles se prepararam para essa visita, para nos receber, né? Então, isso mexe com o ego, as pessoas gostam, e a gente é humano, o avaliador é humano, obviamente, tá? E sentir-se reconhecido e que tem valor para o outro, né? Então, poxa, que maravilha, a Físio foi ali, participou do round, colocou a opinião, aquilo foi levado em consideração, mudou ali a trajetória daquele paciente, o paciente se beneficiou com isso. Puxa, que reconhecimento. Obrigado, Físio, de ter participado dessa forma no round, de ter colocado isso de forma tão clara. Isso mexe com as pessoas e faz o ambiente melhorar, tá? Então, quando se fala de experiência das pessoas, do colaborador e também do paciente, né? Pacientes, familiares e profissionais. E aqui eu trago para vocês, e claro que, como eu disse, eu não sou expert do tema, o trabalho do Marshall Rosenberg, que é o pai da tal da comunicação empática, que também ficou conhecido como comunicação não violenta. Então, a definição disso, olha que interessante, é uma definição que é uma pergunta, né? Para fazer a gente provocar, para a gente pensar, etc. e tal. O que aconteceria se as pessoas adotassem uma linguagem que mantivessem conectadas através da atenção às suas necessidades e essa comunicação empática, né, que é o tema, tornasse a vida mais maravilhosa e gratificante, né? Então, a ideia é que usando ferramentas de comunicação, a gente conseguisse melhorar nossa vida e a vida das pessoas, né? Então, isso é uma proposta, é um conceito desse psicólogo e educador, criador da comunicação não violenta, tá? Ele faleceu em 2015, então já vai para 10 anos, que nos deixou e deixou esse legado que ainda é muito pouco compreendido. As pessoas falam comunicação não violenta, de novo, parece aqueles papos, né? Papo de conversa aranha, aqueles papos de psicólogos e coisas. Então, não, é só uma ferramenta para a gente conseguir fazer isso, tornar a vida melhor, né? Gratificante, é o termo que ele usa. Então, qual seria a base dessa comunicação não violenta ou comunicação empática, né? Dessa ferramenta, desse jeito de conversar, desse jeito de se comunicar? Primeiro, observação, né? Isso envolve declarar os fatos sem julgamento ou avaliação. Talvez seja um trabalho extremamente complicado. A gente não colocar uma carga de preconceito, de avaliação, de interpretação naquilo que a gente está falando. Muitas vezes pelo tom de voz, lembra da linguagem não verbal, fazer caras e bocas, careta, etc. e tal. Sentimento, então ela encoraja que você coloque seus sentimentos, né? Você compartilhe, identifique e compartilha suas emoções e sentimentos para gerar conexão. Então, assim, eu vou falar sobre más notícias, eu não posso fazer isso de forma
fria, sem nenhum tipo de sentimento, sem me envolver de coisa nenhuma, estou dando uma notícia ruim. Antigamente, aqui é um pouco mais antigo, os telejornais tinham muito disso, as pessoas liam as notícias simplesmente. Hoje vocês percebem que é diferente. Quando vai ser dada uma notícia mais grave, os apresentadores eles ficam mais tristes. Isso é treino, gente. Obviamente que isso é treino. Aí depois apaga a luz, não tem musiquinha. É tudo para fazer, né, justamente esse enredo, né? Estamos emotivamente envolvidos com a tragédia que aconteceu. É uma forma de respeito com as vítimas do Covid, etc. e tal. Tudo isso, gente, é ferramenta, tá? Tudo isso é jeito de fazer, tá? Necessidades, identificar as necessidades dos outros é essencial. Todas as ações são tentativas de atender às necessidades humanas. Então, eu vou realmente entender o que é que as pessoas precisam, né? Qual é a necessidade que esse paciente está me trazendo? O que é que ele quer dizer? Isso é fantástico. Nós vamos ver alguns exemplos mais para frente. E os pedidos, né? Ao invés de fazer exigência, ao invés de dar ordem, a comunicação não violenta, ela vai no sentido de um pedido. Eu tinha uma consultoria num hospital lá em Campos dos Goytacazes, e o diretor técnico do hospital é o maior oncologista da região. E, assim, ele sofria para chuchu, porque ele falava, velho, eu não tenho nada de gestor, eu sou um oncologista, um médico, eu trato as pessoas. Eu falei, mas você tem uma vantagem espetacular, meu velho. Qual que é? Ele falou para mim, você não precisa mandar, né? Você só precisa pedir. Tudo que ele pedia, as pessoas faziam, porque ele era tão respeitado, tão querido na região, no hospital, pelas famílias, etc. e tal, que ninguém, nem médico, nem administrador, nem ninguém se contrapunha a ele, sem que ele precisasse dar uma ordem sequer, ele só pedia, né? Isso é fantástico, e isso é uma das bases da comunicação não violenta, da comunicação empática, tá? Então, olha lá o que eu estava falando, né? Então, o paciente chega para você e fala o seguinte: olha lá, minha outra cardiologista tinha me passado um outro remédio. Se eu tenho aquela cabeça furiosa, né? Se eu já tenho. Ah, pronto, já vai começar a me comparar. Você quer outra cardiologista? Vai com ela. Por que que você está aqui comigo? Não, gente, não. Olha o que de verdade o paciente está querendo dizer. Me ajude a confiar em você, que agora é meu novo médico. Pronto. Então, isso é a comunicação não violenta, é você entender muitas vezes o que está por trás daquela fala, de forma não te agredindo, não vindo para você como uma patada, né? Então, ó, estou com medo de fazer esse procedimento. O que eu estou querendo dizer enquanto paciente? Me explique um pouco mais, me ajude a perceber que esse procedimento é seguro, né? Meu filho também é médico. Nossa, quem nunca ouviu isso, né? Meu filho, minha filha, meu pai, meu vizinho é médico. Tá, o que eu estou querendo dizer? Me aprecie, né, por ter alguém na família que também é da área de saúde, como você. Ou ainda, quando a gente pensa nos colaboradores, o colega chega para você e fala: estou preocupado com a apresentação que nós vamos fazer para a diretoria. Ainda bem que a nossa foi para o mês que vem. Me apoie e me ajude nos meus sentimentos, me ajude a mostrar que eu sou capaz, é o que está por trás dessa fala, tá? Ou ainda, estou precisando urgente de férias. Tem alguém aqui do lado. O que quer dizer? Me aprecie por perceber minhas necessidades e conhecer os meus limites. Por exemplo, tá? Então, são mensagens que estão por trás de frases que a gente vê e que podem ser levadas de forma não agressiva, não violenta e não como uma ofensa, um problema, uma patada ou coisas do gênero, ok? Então, esse é o invisível, né, que a comunicação assertiva, a comunicação não violenta nos propõe enxergar, ok? Enxergar o invisível. Então, pessoal, outro ponto importante que a gente ouviu muito na fala da Alexa no mês passado é a questão do ouvir, né? Então, saber ouvir é um grande poder, a gente já tem vários trabalhos falando sobre isso, né? Que você tem uma boca e dois ouvidos, que é para ouvir o dobro do que fala, né? Então, é um conhecimento popular muito bom. Como é que tinha uma musiquinha que falava
eu não convido você, você não vem na minha casa, você vem na minha casa para não ir na sua, você tem a boca grande. Ah, é. Isso, isso. Você não vem, como é que é? Eu venho na sua casa para você, não vou na sua casa para você não vir na minha. Você tem a boca grande e vai comer minha galinha. É uma musiquinha que, mas é a pura verdade. Quem tem a boca grande, né? Então muitas vezes tem dificuldade de ouvir. E como é essa questão de ouvir? Ouvir é fácil? Não, não é, né? E a gente sabe, tem vários trabalhos, esse é apenas um deles, que fala que nos melhores times as pessoas escutam as outras e mostram sensibilidade a esses sentimentos e necessidades. Então, de novo, vale para as pessoas, né? Então, tanto os colaboradores devem ser capazes de ouvir e também os pacientes devem ser capazes de ouvir. A gente precisa desenvolver isso nas pessoas, essa capacidade de ouvir. E existe vários tipos de ouvir, né? Vários tipos de escuta, né? Ah, isso aqui é um trabalho clássico do Otto Schenmer, que vai falar dos 4 níveis de escuta. Então, o primeiro nível é o chamado piloto automático, né? O segundo, a escuta objetiva. A terceira, já um nível bem interessante, a escuta empática. E a quarta, a escuta generativa, que seria aquela mais, vamos dizer assim, espetacular, que a gente deve buscar nos nosso relacionamento. O que é, então, o nível 1? É aquele famoso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Muita da nossa comunicação nas instituições de saúde se dá nesse nível, né? Que é aquele clássico da gente explicar, falar, etc. e tal, e o paciente não entender nada. Muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Vocês falam, puxa, converso com meu filho e, né? Falo, 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 entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque nós estamos no nível de escuta 1, o piloto automático. É apenas um download. Alguém está falando, alguém está ouvindo, escutando, mas de verdade não está retendo nada daquilo, não conseguiu absorver nenhum conteúdo. Isso é uma escuta pobre, né? Então, se é isso que a gente está fazendo, tudo bem, vamos lá ó, fazer, sei lá, um bate-papo aqui, uma roda de conversa, mas as pessoas falam, entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Então, é ruim. Nível 2, as pessoas até ouvem, mas agora elas estão ouvindo só para te contrapor, né? A gente vê bastante isso, né? Bastante também esse nível. Você vai conversar com o paciente, vai conversar com a família, você percebe que eles estão ouvindo, mas eles estão mais preocupados com as suas entrelinhas, com o jeito que você está falando, com aquela coisa que você falou, bom, mas eu tenho chance ou não tenho? O que está acontecendo? Por quê? Porque eles já querem, de certa maneira, te justapor, te contradizer, te colocar contra a parede, né? Então, é uma escuta que não é para ter troca, é só para eu me municiar. Eu vou ouvir o que você está falando, mas eu quero aprender, eu quero juntar munição para ir à carga e impor a minha vontade, impor o que eu estou pensando. Eu não quero trocar nada. Eu já sei o que eu estou pensando, eu já sei o que eu acho desse nossa conversa, eu só vou te ouvir para juntar um pouco mais de elementos para contra-atacar. Pronto, essa é a ideia, tá? Também não é uma escuta positiva, não vai sair nada dessa conversa, né? Às vezes a gente tem essas conversas em casa. Ainda bem que minha esposa não ouve o webinar. Escuta empática, né? Então já, poxa, já tem um nível um pouco melhor. A gente está de verdade ouvindo o que a pessoa está falando, aquilo está realmente entrando na nossa cabeça, a gente conseguiu ouvir sem julgamento, né? Então, nós estamos de coração aberto, vamos colocar assim. Já é um bom nível, já é um nível interessante, né? Você desenvolve, então, a conexão emocional com o outro, e entra em uma investigação reflexiva. Você vai ouvir, tá? Pelo menos eu vou te ouvir. A gente escuta, às vezes, as pessoas dizerem isso, tá? Sem a necessidade de concordar ou discordar, mas eu coloco no lugar do outro, faço a tal da empatia, né? E fica com o coração e mente aberto. Bom, já é alguma coisa, já é um bom nível. E, obviamente, o que a gente espera, né? O nível de comunicação de escuta mais sofisticado é a generativa. O que é isso? Ocorre um fluxo, né? Então,
eu tenho minha opinião, eu escuto o que você está falando, essa sua fala consegue transformar essa minha opinião, eu volto para você, você também metaboliza isso, volta para mim, e nós vamos gerando um acordo, uma conversa, nós vamos gerando uma tratativa ali sobre aquele assunto, sobre aquilo que nós estamos pensando. Essa é a nível de escuta generativa. Então, vamos pensar para os nossos exemplos. O médico, o enfermeiro, o profissional da saúde conversa com o paciente traz suas angústias, seus dramas, suas crenças, seu jeito de pensar. Você fala, puxa, mas então tá bom, talvez a gente possa mudar aqui e aqui. Tá, tomar esse remédio de manhã não vai ser legal, porque o cara falou que ele não acorda antes das meio-dia, sei lá, ou ao contrário, né? Tomar à noite, ele dorme muito cedo. Tá bom, então vamos mudar a posologia, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Pronto, eu consegui mudar também a minha opinião, aquele remédio que eu queria dar necessariamente às 5 da manhã, não vai ser às 5 da manhã, vai ser às 11. Eu convenço o paciente a tomar o remédio, ele me convence a mudar a posologia e a gente chega num acordo, né? E saímos dali com aquilo construído. O senhor toma o remédio no horário que o senhor está falando e vai tomar outra vez, sei lá eu quando, enfim. Nós mudamos, modulamos as nossas ideias e conseguimos chegar numa tratativa robusta, tá bom? Essa é a ideia, isso aí é a conversa generativa. É difícil ter isso, tá? É muito difícil ter isso. Então, quando a gente consegue, é aquilo que fala, nossa, a reunião foi ótima. Puxa, que coisa boa, né? Eu falei, o outro ouviu, ele mudou alguma coisa, eu mudei alguma coisa. Puxa, a reunião foi muito boa. Nossa, que bom esse papo que eu tive com meu filho, com minha esposa, com meu colega de trabalho. Pô, o paciente sai aliviado. Por quê? Porque a conversa fluiu, a escuta foi generativa, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente até estranha, mas é bastante interessante. Muito bem. Então, a comunicação e a construção de relacionamento com os outros seres está entre os maiores desafios enfrentados na vida, tá? Então, é o que a Cleveland Clinic coloca no seu prefácio, né? Então, um dos maiores hospitais do mundo coloca como uma das dificuldades para eles, né? Imagine nós todos. Então, pessoal, tudo isso que a gente estava falando, nada mais são do que teorias e ferramentas para aprimorar a questão dos profissionais na complexa tarefa de falar e de se comunicar e de interagir em saúde, tá? Obviamente, a gente precisa se conhecer, precisa ter, né, conhecer o que a gente pensa, o que a gente faz, como a gente age, para fazer isso de forma mais adequada. Vamos agora passar especificamente para a questão de como fazer isso, né? Então, já entendemos o que a gente pretende, melhorar a experiência das pessoas, fazer isso através de uma comunicação não violenta e com uma escuta generativa, mas e agora como fazer isso? Como eu disse no começo, tem gente que tem muita facilidade, tem gente que tem, vamos dizer, desculpe a palavra, um dom, né? Mas nós precisamos desenvolver isso em todos, tá? Todo mundo, mais dia menos dia, vai se ver diante da necessidade de dar uma má notícia, uma notícia crítica. Então, o que a gente tem, pegando várias ferramentas, vários modelos, aquilo que seria o macro, né? O macrão, que todo mundo fala que precisa ter as tais das macroetapas. Primeiro, é a história de relacionamento e agenda. Então, quando você vai pensar em fazer uma notícia crítica, isso não é feito por gente que nunca viu o paciente antes, né? Fala para o interno ali, para o aluno, ir lá e falar para ele o resultado da biópsia. Não é assim que se faz, tá? Quem vai fazer isso é quem tem o melhor relacionamento com a pessoa. E estabelecido uma agenda. Precisamos marcar para conversar, né? Não se faz, por exemplo, um feedback para um colaborador, para um comandado, no meio de todo mundo, de um jeito estapafúrdio. Não, olha, amanhã a gente precisa conversar, preciso conversar com você. E quem vai fazer isso? Quem tem o relacionamento. Então, isso é básico, isso é basilar, tá? As pessoas precisam desenvolver um relacionamento ou ter um relacionamento com aquele paciente familiar. Claro que às vezes isso não dá, o paciente acabou de chegar na emergência, você nunca viu aquela família antes, nunca viu aquelas pessoas antes.
mas de modo ideal é ter isso e que gerar uma agenda. Ó, precisamos conversar. Fazer essa entrevista centrada na pessoa, né? Então, eu vou falar com você, eu não vou falar com a sua patologia, eu não vou falar termos técnicos, eu vou falar com o indivíduo que está ali, né? Então, vou ter que saber o nome, vou ter que me apresentar, são uma série de coisas que aparentemente são simples, são basais, mas são fundamentais, e isso são as macro coisas. E o que que a gente vai sair desse bate-papo? Com educação, aconselhamento e planejamento, tá? Então, todas as metodologias, elas vão chegar nessa conclusão. Eu vou dizer, vou educar, vou ensinar de alguma maneira, esse termo talvez não seja bom, vou aconselhar, o que não vou impor, vou dizer o que eu acho que seria o melhor para conduzir aquela situação crítica e vamos sair dali com planejamento. O que é que nós vamos fazer? Um plano terapêutico, quem sabe? Tá? Nós vamos sair dali com uma, uma ideia do futuro, ok? Então, isso serve para todas as metodologias que a gente for usar, né? E por que que é tão importante esse início? Eu trago de novo o material lá da Patient Centricity, tá? Porque é justamente aí que eu vou gerar confiança, tá? É importante, é fundamental que quando a gente faça o relacionamento com os pacientes, venha essa palavra, o trust, né? Essa palavra em inglês, que quer dizer a confiança. Normalmente, ela ocorre no consultório, né? Então, no ambiente ambulatorial, no consultório médico ou interdisciplinar, ou nas visitas do paciente internado, né? É aí que vai se desenvolver a confiança, vai se desenvolver esse relacionamento entre o profissional, seja ele qual for, e o paciente barra familiar, cuidador, acompanhante, etc. Então, essas são as orientações gerais para fazer essa comunicação de mensagens críticas. Então, primeiro, preparar as condições adequadas, né? Então, de novo, ela não é feita de sopetão, ela não é feita do nada, você já sabe que tem que fazer essa comunicação de má notícia, então vamos preparar a reunião com a família, sei lá eu, sobre cuidados paliativos, sobre resultado de exames, sobre evolução da patologia, etc. e tal. Fazê-lo em local privado, né? Então, não se faz isso no corredor, no posto de enfermagem, sei lá eu, no refeitório, em qualquer outro lugar. Não, você vai a um lugar privado. Alguns hospitais, alguns serviços, eles têm uma sala específica para isso, que recebe o nome, né, de sala das más notícias. É horrível esse nome, mas alguns chamam assim. Alguns chamam de sala da família, né? Também não, não é necessariamente a família, pode ser o próprio paciente, né? Então, mas enfim, é um lugar já desenhado, já feito, já programado, já pensado para fazer esse tipo de ação. Evitar interrupções, antecipar necessidades. Então, eu não posso entrar para uma conversa dessa sabendo que dali 15 minutos eu tenho que, sei lá, eu ir para uma cirurgia, passar o ponto, fazer, sei lá, eu qualquer outra atividade. Então, ou estou esperando uma ligação, então não é hora, não é, eu vou abortar essa ligação, eu vou antecipar a necessidade, porque eu preciso me dedicar a essa atividade de forma integral, né? Corpo e alma, naquilo, tá? Transmitir más notícias por telefone não se faz, é muito confortável, mas é péssimo para quem recebe, tá? Então, normalmente, o que que as instituições fazem? Ó, precisamos que o senhor, o seu familiar, sei lá eu quem, compareça aqui na unidade às 8 da manhã, porque vai ter lá o resultado da biópsia, nós vamos falar que, sei lá eu, a proposta de cuidado paliativo, enfim, nós vamos conversar, precisamos conversar, né? Então, não se fala por telefone a má notícia. Para quem está falando, pode ser um jeito confortável, porque eu, né, jogo lá do outro lado, qualquer coisa eu desligo, mas isso é muito ruim para quem recebe. Então, não é para evitar ao máximo más notícias por telefone. Desencorajar o jargão, é difícil, né? Muitas vezes é difícil. A gente vai falar com o paciente e aí a gente fala de aferir sinais vitais. Talvez ele não entenda o que quer dizer a palavra aferir, né? Não tem problema nenhum falar em medir pressão,
Tá errado, tá bom, mas é o jeito que o paciente entende. Então, evitar um pouco esse jargão que a gente usa na saúde, que muitas vezes nos afasta, cria barreiras, as pessoas não entendem, sentem vergonha de dizer, eu não entendi, né? Não entendi o que o senhor falou. Talvez lá no futuro a IA nos ajude, ela escuta e traduz, traz para o paciente de uma forma mais simples, pode ser. Por enquanto, ainda é alguma coisa que a gente tem que usar a inteligência natural para não cair no risco, né, de fazer uma conversa técnica e ininteligível. O paciente não entende o que é uma hemicolectomia, o que é uma biópsia positiva. Ah, foi positivo, que bom! A cabeça dele é bom, é positivo, né? Mas não, só que não, né? Então, entender claramente que a gente não é para usar jargão técnico. Demonstrar preocupação, compaixão, senso de ligação. Então, realmente estar preocupado, estar fazendo aquilo que a Alexia falou, né? Com a compaixão, né? Compassion, naquele relacionamento. Usar a escuta ativa, então, a escuta regenerativa, né? Fazer aquele bate e volta, a pessoa fala, você entende, você traz de volta, não deu volta, enfim, vai criando uma conversa legítima ali com o paciente, aguardar o ritmo e o estado emocional da família. Às vezes não adianta chegar e despejar, ah, vou fazer isso, mas depois vou fazer aquilo. A pessoa não conseguiu metabolizar nem um terço do que você falou, nem um terço. Você já está lá na frente, porque daqui 1 ano, 2 anos e meio, velho, então quer dizer que eu não vou para casa hoje. É isso, tá? A pessoa está aqui, né? Na primeira frase que você falou. Então, dá um tempo, vê o estado emocional, às vezes a pessoa chora, às vezes se desorganiza, ela se desespera, deixa acontecer, vai com calma, tenha dar, né, um fluxo para a informação rodar. Compreender as ideias do paciente, da família sobre a causa do problema. Às vezes as pessoas têm ideias fantasiosas, mágicas, ah, então, como é que é? O sorvete me deixou gripado para o resto da vida. Tem uma música que fala isso, não é isso? Então, talvez as pessoas tenham esses conceitos, venham com isso. Não adianta ficar destruindo. Falar, não, 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 isso é tudo bobagem, isso é crendice. Não, velho, não é por aí, não é esse o caminho, tá? Compreenda essas ideias, metaboliza isso, veja de forma, bom, tá bom, com essa ideia, o que que eu posso comunicar, né? Transmitir uma esperança realista, sempre que possível, né? Então, a gente não está lá para desesperançar ninguém, né? Para destruir a fé das pessoas, para destruir o que as pessoas, a espiritualidade, eventualmente, tá? Então, sempre que houver essa esperança, transmitir, dizer o que, existe de possibilidade, etc. e tal. Permitir que os pacientes interiorizem, reformulem questões adicionais, dar espaço, eventualmente, para ficar sozinho. Se eu gostaria de um tempo para pensar sobre isso, eu volto daqui a pouco, né? Dá uma volta, não fica ali fora, deixa as pessoas pensar e volta e retoma a conversa. Isso pode ser bem interessante para as pessoas. Tá bom, chorar, né? Ligar para alguém, lamentar, rezar, são coisas que a gente precisa entender que às vezes acontecem. Apto para usar recursos da comunidade, então tem pessoas que, tá bom, então o senhor quer que traga alguém que, sei lá, eu chame o seu um apoio espiritual, um apoio religioso, enfim, coisas do gênero. E principalmente, né, a gente deixa para o final, mas é importante definir um plano de acompanhamento. Então, quando vão ser a nossa nova conversa, o nosso novo encontro, a partir do que a gente conversou aqui, o que é que nós vamos fazer, qual vai ser o plano de tratamento, o plano terapêutico, enfim, vamos sair daqui com alguma coisa para o futuro, ainda que seja, vamos marcar uma nova reunião daqui uma semana para a gente voltar nesse assunto, etc. e tal. Tá bom? Então, sair com alguma coisa construída, com alguma coisa planejada. Tá? No começo da conversa, o que a gente sempre sugere é aquilo que a gente falou, né? Concentrar-se no aqui e agora, o presente, né? Cumprimentar a pessoa, chamar pelo nome, se apresentar dizendo qual é a sua função, isso é absolutamente fundamental, né? Tem uma campanha que o Hospital de Base São José do Rio Preto está fazendo agora, que é o Meu Nome É, né? É uma das ferramentas de experiência da pessoa. Então, isso é a base, né? Sai você sempre perguntar o nome das pessoas e dizer o seu nome. A gente tem visto isso em várias situações,
principalmente no comércio, coisa e tal, as pessoas se apresentam, meu nome é fulano e eu vou estar te atendendo, eu vou estar cuidando de você, etc. e tal. Já vai fazendo uma ligação. Acomode-se, acomoda o acompanhante, né? Então, você vai lá fazer uma sala, tem cadeira, etc. e tal, se acomoda, faz um pequeno report, né? Raporte, desculpa, quer dizer, um pequeno bate-papo sobre, sei lá eu, questões não polêmicas, né? Não vai dizer, e aí, quem vai ganhar, o Palmeiras ou o Botafogo? Não, pelo amor de Deus, não entra nisso, né? Vai que o cara torce para um, para outro. Não, não vai falar de religião, de política, de futebol. Faz com um bate-papo do tipo, poxa, até que esquentou, nossa, estava mesmo precisando chover um pouquinho. Não, o senhor é de, sei lá, eu, de que cidade? Lá é quente, né? Lá é frio. Um pequeno small talking para fazer aquela quebra de gelo, tá? Estabeleça o tempo da conversa. Olha, nós vamos conversar por mais ou menos uns 40 minutos, uma meia hora. Talvez durante esse período eu receba uma ligação, mas o ideal é que não aconteça. Se vai ter alguma interrupção, você já informa, minimiza a barreira de comunicação. Então, não vai ficar fazendo isso na frente do computador, numa sala que tem uma televisão, sei lá, eu passando alguma coisa que você tem, ou com anotações que você está lá, um checklist. Então, tudo isso é barreira de comunicação. Comunicação desse negócio é olho no olho com as pessoas e sem essas distrações, né? Celular, ficar olhando, ficar passeando na rede social, etc. e tal. Não, nada disso faz sentido, tá? Fazer perguntas abertas para começar a entrar no assunto. Me conta como isso começou, me conta por que que o senhor está aqui, o que está acontecendo, o que que o senhor já sabe sobre a sua doença, né? Vai comendo pelas bordas, como a gente fala, né? E resistir à vontade de interromper, porque às vezes o paciente começa a falar, então, porque quando eu era menino lá em Barbacena, e começa a contar a história, você fala, não, gente, eu preciso agora, eu preciso interromper. Não, se controla, resiste a essa tentativa de interromper ou sair fazendo perguntas, tá? E quando o paciente responder, certifique-se da sua compreensão. Então, retoma o que ele disse, tá, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, o senhor está me dizendo que isso, aquilo outro, para que realmente essa conversa se torne generativa, né? Uma escuta de alta qualidade. Listar todas as preocupações, muitas vezes sem investigar nesse primeiro momento, né? Então, o que está preocupando o paciente, como é que ele está se sentindo, o que que ele acha que vai acontecer, e sempre fazendo essa, e o que mais? E o que mais? E o que mais o senhor pode trazer? E o que mais o senhor está achando? O que mais o senhor sentiu? Tá? Estabelecer junto com a pessoa as prioridades para o encontro, então, o que que nós vamos tratar aqui, informar os seus objetivos, e aí você vai no assunto, né? Acionado essa lista de preocupações e fazer o plano. Então, o motivo da gente estar nos reunindo aqui é porque saiu o resultado da sua biópsia. Infelizmente, eu tenho notícia para dar para o senhor, é que, como o senhor já havia imaginado, suspeitado, como havia uma ideia, nós vamos precisar intervir, nós vamos precisar fazer cirurgia, nós vamos precisar fazer uma quimioterapia, ou a quimioterapia não teve resultado, o tumor continua crescendo, ele se espalhou, etc. e tal, ok? Tá? Isso está lá na sua lista de coisas que você tinha para se preocupar, o que é que você tem que fazer. E vamos sair daqui com um plano. Então, daqui para frente, a nossa ideia é priorizar medidas de conforto, garantir que ele tenha, né, não sofra mais do que já sofreu até hoje, desnecessariamente. Vamos iniciar um novo ciclo de quimioterapia, vamos fazer uma nova abordagem, está prevista para a semana que vem. O que o senhor acha sobre isso? E assim por diante, ok? Mas sair dali com um plano. Prioridades do paciente, então, o que é que estava, ele te falou lá atrás, o que é que estava preocupando, verificar essas expectativas depois que você colocou o dado real. De novo, você vai para a sua lista, o que que são esses resultados, o que que ele esperava acontecer, e negociar de novo essa agenda. Então, fazer essa troca, que ele vai dizer, não, eu acho que semana que vem não dá, mas tá bom, mas, poxa, tem que ser o mais rápido possível, poderia ter que ser amanhã, semana que vem eu já estou concedendo.
vamos negociar, vamos conversar, vamos alinhar essas expectativas, tá? E aqui vão as técnicas. Uma das mais conhecidas é essa daqui, que chama PERLs, que são nome em inglês de pérolas. Todas essas técnicas eles são esse tipo de anagramas, né? Quer dizer, as palavras, as primeiras letras, elas formam o que você tem que pensar, né? Para te ajudar a lembrar. Então, você lembra das pérolas em inglês, né? Então, eu lembro de partnership, emotion, apology, respect, legitimation and support. Então, eu lembro dessas letrinhas, cada uma vai querer dizer uma coisa. Trazendo para o nosso bom português, né? Então, quando a gente fala de parceria, durante essa minha conversa, eu vou usar palavras, termos que indicam que nós, por exemplo, vamos cuidar disso junto. Conte com o meu apoio das equipes do hospital. Eu reforcei a parceria. Eu vou falar das emoções. Imagino como isso é difícil para você. Percebo suas preocupações. Falei de emoções. Eu vou pedir desculpa. Ó, desculpa por ter te deixado esperando ou por não ter trazido esse resultado antes, ou por não ter, sei lá, aberto a agenda para mais tempo da gente conversar. Respeito, entendo como vocês têm sido fortes, como essa situação é diferente na sua vida, como isso impacta, sei lá, a sua relação com seus filhos, com o seu dia a dia, com o seu trabalho. Legitima as pessoas. Olha, a maioria das pessoas na situação sentiria dessa forma ou sentiria culpado, vocês não estão fazendo isso, vocês estão sendo bastante maduros nessa encarar essa situação, mesmo que não seja tão espetacular, mas dá essa legitimizada, dá essa força para as pessoas. E apoio, né? Eu e a equipe estamos com vocês durante todo esse processo, vocês não estão sozinhos. Então, esse seria o PELS, né? Trazido aqui as palavras, claro que não vai dar, as letras não vão casar, né? Trazendo em português, mas essa é a ideia por trás dessa ferramenta, tá? Isso aqui é de 2018, então bastante atual aí, dentro das ferramentas que se usa para fazer comunicação crítica. Outra forma de fazer, outra ferramenta é o ciclo ART, né? A arte é arte em inglês, né? De novo, aquelas mesmas questões do anagrama. Então, é ask, respond, tell. Então, pergunte, responde, conte. É um jeito de conversar. Eu posso usar misturado, eu posso usar arte e na PELS, quer dizer, eu pego aquela ferramenta e faço aqueles elementos todos da PEL através da arte. O que é isso? Eu vou perguntar uma coisa, né? Eu vou aguardar e ouvir essa resposta com empatia e vou depois contar a minha perspectiva. Um exemplo aqui e de uma coisa leve, né? Chega de coisas muito pesadas. Então, é aqui o paciente que não toma o remédio. Pronto. Ele precisa tomar um hormônio, precisa tomar uma reposição hormonal e ele não está fazendo. Então, a má notícia é que ele está piorando, né? Então, nós precisamos, de alguma maneira, convencê-lo a tomar um medicamento porque ele está não está melhorando da situação clínica dele. Então, usando a arte, por exemplo, conte como está sendo para você tomar o medicamento. Eu já sei que ele não está tomando, os resultados estão piores, mas eu faço essa pergunta para que ele se manifeste, para ter essa empatia, para trazê-lo para a conversa, né? Ah, doutor, não tem sido fácil lembrar, confesso que às vezes estou com a cabeça cheia de preocupação, etc e tal, esqueço de tomar. Eu já sei que ele não está tomando, mas eu faço essa pergunta para ter esse momento. Aí, olha a empatia. Olha, eu aprecio, admiro, você é tão dedicado à família, você cuida muito bem da sua casa, imagino que realmente é difícil para você, né, consumir esse remédio, lembrar de tomar o remédio, mas deixa eu falar, eu estou com uma preocupação, porque esse é um remédio que é importante, é um hormônio, né? Lembra que a gente conversou? Aí eu vou contar, eu vou colocar a parte técnica, tá? Lembra que a gente falou que o hormônio é uma coisa importante de você ter perseverança, não deixar de tomar, não pular a dose, etc e tal. Ah, lembro, sim, lembro exatamente. Aí ele fala, a maioria das pessoas não compreende de primeira, tá tudo bem. O corpo humano é uma máquina perfeita e nós temos sempre oportunidade de conversar sobre isso.
deixa eu te explicar um pouquinho como que funcionam os hormônios, tá? Então, aí eu vou fazer aquele contar. Então, são um elemento que apareceu, eu fiz a pergunta, quebrei a resistência, o paciente trouxe a informação lá do jeito dele, da cabeça dele, eu ouvi isso com empatia, não contrapus. Falei, imagina, você não lembra, né? Não, eu fiz a comunicação não violenta e aí introduzo a questão mais técnica, o contar. E no final, a gente faz como é que se diz? O teaching back, né? A gente pergunta se isso deu certo. De tudo que a gente falou, o que que você entendeu? Me fala nas suas palavras por que que esse remédio é importante para você, né? Então, aí você faz a parte da captação da compreensão do paciente, tá? Que é isso daqui, né? A técnica do teach back. É o famoso read back, que a gente usa para comunicação crítica de exames e comunicações, né? Prescrição verbal, mas aqui feito na forma do teach back ou callback, também algumas pessoas falam assim, que é justamente solicitar para que a pessoa te explique de volta, né? Não é perguntar se a pessoa entendeu, mas usar frases assim, deixa eu ver se eu consegui te explicar os pontos mais importantes, me conta como é que você vai tomar essa medicação. Então, você pede para que o paciente te explique de volta, é uma técnica de teachback. Se você fez um bom relacionamento, isso vai ficar bem natural, isso vai ficar bem tranquilo e você consegue fechar aquele ciclo art, né? Justamente com essa garantia de que a informação foi recebida. Outro protocolo é Empatai. Aí você, de novo, né, os anagramas, de novo em inglês, você tem que ter o contato visual, a ideia dos músculos relaxados, né? Então, você olha nos olhos do paciente, muitos pacientes não conseguem manter a mirada fixa, ele olha para outro lado, ele se distrai, ele não foca, não tem problema, você continua olhando, tá? O importante é você conseguir manter a mirada, às vezes o próprio profissional fica muito tenso, não consegue, a gente vê isso também em avaliação, né? Você olha nos olhos do avaliado, ele surta. Isso acontece. Manter os músculos relaxados, de novo, não fazer caras e boca, a postura disponível, né? Nada de celular, o afeto, tom de voz adequado, ouvir, né, o paciente e fazer a resposta às perguntas, né? Então, é o protocolo Empatai, tá? Protocolo ABCDE, a mesma coisa, o jeito também, os anagraminhas. Então, atentar para o tempo adequado, privacidade, perceber o quanto o paciente já sabe sobre a sua condição, paciente, o familiar, né? Perguntar o quanto isso já está sendo tratado, quanto isso é dia a dia já dele, o quanto ele entende daquela questão, avaliar e responder as respostas emocionais do paciente e explorar o que a notícia significa, oferecendo esperança realista e o uso dos recursos disponíveis, tá? Então, traçar o plano, né? Traçar ali o que nós vamos fazer com essa notícia que o senhor acaba de receber, tá? E talvez o que seja o mais usado, eu deixei para o final do propósito, o Spikes, tá? O Spikes, de novo, né? Então, as letrinhas é o Setting, Preparation, Invitation, Knowledge, Emotion, Strategy. Então, vou criar um setting, criar o local, criar esse momento da conversa, avaliar como foi a percepção antes de me contar, pergunte, né? Então, o que que o pessoal já sabe, convidar o paciente a participar dessa conversa, de ter essa interação com você, falar a notícia, né? Falar o que é que precisa ser dito, entender essas emoções que estão vindo e sair com um plano construído, um projeto ali para frente, tá bom? Então, esse seria a ferramenta do Spike. Como a gente usa e qual usar? Qualquer uma que você usar que dê certo, tá bom. Como a gente usa? Treinando. Não tem outro jeito, tá? É aquilo que eu falei lá bem no início, antes de ligar a apresentação. A gente sugere fortemente que vocês desenvolvam momentos, situações em que as pessoas treinem fazer isso, né? Treinem com situações simuladas, o uso de personas, né? Que é como a gente fala. Então, eu finjo que
fulano de tal é um paciente XYZ, com aquela outra característica, parecido com o que a gente vê na nossa organização. São idosos, são pessoas iletradas, são pessoas mais agressivas, enfim, a gente simula situações e usa essas ferramentas até que a gente adote maestria no uso de cada uma delas. É isso que a gente quer, tá? Que isso seja absolutamente natural, fácil e tranquilo. Olhando assim, parece coisa muito robótica, né? Coisa muito de IA, né? Porque eu vou fazer essas perguntas, mas isso tem que se tornar uma prática, se tornar tranquilo, se tornar fácil. E aí depois a gente vai usando, né? Ganhando experiência na prática disso com as pessoas, com os colaboradores, com os pacientes, com todo mundo. Tá bom? Então, gente, para a gente encerrar, né? No mundo em transformação rápida e constante, uma das principais competências é a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, né? Da tal de reinventar. Isso foi 2016, né? Não, desculpa, esse é do Alvin Toffler, que morreu em 2016. Isso é muito claro para todo mundo. Quem viveu pandemia está cansado de entender isso daí, quanto a gente precisou aprender, desaprender e reaprender para conseguir passar aqueles momentos, né? E agora, nessa momento que a gente vive, de incertezas e de participação cada vez mais forte da IA, a gente precisa também esse exercício, né? Então, aprender, desaprender e reaprender, tá bom? Acho que era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Vou deixar agora, nós temos uma meia hora, uns 20 minutos para perguntas e estamos aí completamente disponíveis, tá bom? Vou abrir aqui. Muito bom, doutor. Excelente reflexão, né? Acho que toda vez que a gente fala um pouco aí, né, de experiência do paciente, experiência do colaborador, né, a gente vê o quanto tudo isso é importante no processo de segurança do paciente, né, como um todo, de gestão da qualidade do nosso serviço de saúde. E aí a gente tem aqui algumas colocações no chat. Eu vou pedir mais uma vez, quem tiver aí dúvidas, comentários, gente, pode ir inserindo aqui no chat, que agora a gente tem esse momento de interação aí, né, com todo esse conteúdo maravilhoso que o doutor Alexandre mais uma vez trouxe para a gente de forma tão fácil de entender, né, tão rica para a gente poder colocar em prática. E aí nós temos aqui, vou trazer 3 colocações que a Fabiana trouxe para a gente. A experiência que passa pelos profissionais devem estar apoiadas em processos descritos, claros, que favoreçam a capacitação dos mesmos. Entendo que o acompanhamento do colaborador no processo é a chave para o desenvolvimento de equipes de alta performance, né? E aí, doutor, faça os seus comentários aqui, que tudo está muito relacionado à experiência do nosso colaborador em primeiro lugar, né? Antes da gente começar a falar da experiência do paciente, da questão da comunicação efetiva, né? E da comunicação aí desses resultados críticos, né? Que a gente diariamente tem nas nossas unidades. Então, Fabiana, estava vendo as suas colocações. Tudo isso que você está falando faz todo sentido do mundo, né? Então, é isso mesmo. Isso é uma curva de aprendizado. As instituições, elas não nascem sabendo, elas vão aprendendo, tá? Algumas aprendem mais rápido, umas aprendem com mais dor, outras com menos dor. Mas é assim que funciona. Então, hoje, quando a gente pega instituições muito maduras na questão de experiência do paciente, você olha para trás, exemplo muito claro, a Cleveland Clinic, tem inclusive isso bem documentado. Eles eram ótimos nos anos 70, 80 do século passado, era o melhor lugar. Eu lembro que tinha presidente brasileiro que ia se operar na Cleveland Clinic, né? Ia para fora, porque, imagina, só que eles eram rudes, eles eram duros, eles eram muito pouco empáticos. Os pacientes não gostavam, mas eles eram ótimos. E aí eles começaram a perceber isso e foi todo um processo de reconstrução, né, da instituição, que permanece hoje tecnicamente espetacular, mas é um baita de um case
de empatia, de experiência do paciente, e tem trabalhos publicados, e hoje está no topo realmente da questão da participação e da experiência do paciente. Então, isso é algo para a gente começar a pensar, mudar paradigmas, que você falou aqui claramente, com certeza, envolver os colaboradores, envolver os pacientes. Tem muitos hospitais, mesmo aqui no Brasil, que já têm uma estrutura de conselhos de pacientes, então o paciente dá pitaco, né? Vai comprar tal coisa, vai reformar tal ala, eles ouvem os pacientes, ouvem instituições de pacientes. Então, eu vou ter lá uma pediatria, eu vou ouvir o pessoal da instituição de asma, né, que trabalha com doença pulmonar, sobre quais são as expectativas das mães de crianças asmáticas, porque eu vou fazer um pronto-socorro pediátrico. Então, é esse tipo de coisa, né? O que aflige a mãe de um asmático quando ela chega no PS? Então, quando a gente começa a trazer isso para o dia a dia, trazer para a realidade, você vê que o mundo muda, né? Então, o paciente deixa de ser um número, uma ficha, um nome completo, uma data de nascimento, para ser alguém. E esse alguém é que vai trazer a experiência, etc. e tal. Claro que o colaborador é a mesma coisa, ele tem que estar íntegro, íntegro no sentido de ser visto como um ser humano também. Ele não é um número de registro, né? Somente tem uma parte toda funcional, óbvio, mas ele tem as suas dimensões espirituais, sociais, emocionais que a gente precisa tratar. Tá? Então, é um exercício, tá? Não nasce pronto, nenhum lugar nasce pronto. Tá? Muito E aí, bom. complementando essa fala do senhor, tem uma outra colocação aqui da Fabiana, que eu achei bem interessante. E aí, trazendo um pouco para a realidade da nossa corporação, né? A gente, como o senhor acabou de falar, a gente sempre tem um processo aí de melhoria, de aprendizagem, a gente nunca está pronto, né? As organizações, elas nunca estão prontas, a gente sempre vai ter algo a mais para melhorar. Então, na sua visão, qual é o maior desafio da nossa organização para desenvolvimento do processo sobre a experiência do paciente e do profissional? Na nossa e todas as outras. Na verdade, essa questão dessa visão de que isso não é bobagem, isso não é perda de tempo, não é burocracia, não é retrabalho, isso é o fundamental, né? A relação entre os seres humanos é o fundamental. O fundamental não é bater a meta de contratualização da secretaria. Isso é óbvio, isso é o, é o básico, né? Mas a gente tem que fazer isso com o atendimento de pessoas, né? Fazendo isso para as pessoas. Então, não excluir essa parte, vamos dizer assim, emocional, e eu entro muito no que alguns colegas médicos fazem, de, isso aí é bobagem, é papo de psicóloga, de assistente social. Não, não é, né? Então, isso hoje faz parte da prática. A experiência do paciente, ela é um dos pilares de governança clínica, na maioria dos modelos do mundo, não é do Brasil, né? Apesar do Brasil não ter um modelo de governança clínica estruturado, né, oficial. Então, assim, quando a gente fala para esta instituição e para qualquer outra sobre governança clínica, a gente traz a dimensão da experiência das pessoas. Então, a questão, lembra, a gente já falou aqui do IHI, dos 5 alvos, né, do quíntuplo M do IHI, vai aparecer lá a experiência do paciente como um dos, talvez o primeiro, e a experiência do colaborador. Então, vários modelos que você pega de melhor prática, de gestão, de governança, falam sobre isso. Então, a primeira coisa é isso, é não ser reativo, né, a essa questão e dizer, isso daí para nós não serve, por quê? Dois pontos. A gente atende SUS, a gente atende muito, a gente atende gente pobre, tudo isso não tem nada a ver. Esses modelos, eles são mundiais, eles servem para a Finlândia, eles servem para a África, tá, gente? Isso para todo mundo. Governança clínica é básico para todas as instituições que trabalham a questão de assistência. Então, isso primeiro isso, entender, baixar a resistência, né? Nós não estamos fazendo nada diferente do que preconizado pelas melhores práticas do mundo. Pronto, o primeiro item é esse. Então, não é algo que é inventado, não é coisa que veio da ONU, não é coisa que o hospital privado que faz, porque tem dinheiro, porque tem isso. Não.
Então, o SUS tem um monte de coisa de humanização que é espetacular, e a gente precisa se apropriar dessas ferramentas, tratar isso de forma técnica e aprender todo dia. Então, todo dia a gente faz trabalho de abelhinha, lembra? Trabalho de abelhinha? Não é formiguinha. Formiguinha gera um buraco no chão e terra para fora. A gente gera mel. O que é o mel? É valor entregue para o paciente. Desfecho clínico sobre custo, né? Então, e com pertinência. Então, fazer o que o paciente precisa, da melhor forma, dando o melhor resultado com o menor custo. Isso é valor, e isso é o nosso mel. Cada uma das nossas abelhinhas vai lá para produzir isso todos os dias, tá? Não é para fazer cera, é para fazer mel, tá bom? Fazer cera é outra coisa. Então, essa é a ideia, tá? Então, como essa instituição faz? Basicamente, entendendo que esses processos eles são absolutamente naturais dentro da evolução da maturidade institucional, esta e todas as outras, tá? Não é só a nossa aqui, tá bom? E aí acho que é importante a gente fazer um link, né, com toda essa fala, né, que o senhor trouxe hoje, da importância da experiência, por exemplo, do colaborador, né, dentro dos nossos serviços. E acompanhando aqui no chat, né, eu conheço bastante gente dentro do Seconf, e eu consigo ver aqui, né, a participação quase que unânime de gestores, né? Então a gente tem muitos líderes aqui sempre assistindo o nosso webinar. E o quanto é importante o papel desse líder, né, no desenvolvimento de toda essa equipe que vai atender esse paciente, né, de novas abelhinhas. Então, a gente utilizar muito, né, das ferramentas que nós temos hoje já inseridas na corporação, né, enquanto desenvolvimento de pessoas, para que a gente consiga utilizar esses espaços para fortalecer ainda mais as nossas equipes, né, a atuarem com esse olhar, né, a atuarem com essa visão. Então, por exemplo, a gente está num momento agora em que nós estamos realizando todo o processo aí, né, já desde, acho que há uns 2 anos no Seconce, de uma forma bem estruturada de desenvolvimento de pessoas, né? Então, nós estamos num momento agora, por exemplo, de avaliação de desempenho individual, né? E acredito que seja uma ferramenta importante para a gente utilizar esse momento para conversar ali com os nossos colaboradores, né, do que a gente precisa melhorar, né, nesse processo aí de escuta, nesse processo de olhar empático, nesse processo de comunicação mais atenta, né, com compaixão com os nossos pacientes, né? Então, é uma ferramenta que nós, gestores, conseguimos aí utilizar, ela é muito importante, né? Só dando um recado aqui também, que a gente está no meio, né, desse processo de avaliação de desempenho e a gente conseguir trazendo para a nossa prática todo esse conteúdo que a gente está aprendendo, que a gente está, né, tendo aí contato nos nossos últimos meses, utilizar desses espaços para sacramentar aí todo esse conteúdo aqui que a gente recebe, né? Acho isso bem importante. E aí a Fabiana traz aqui mais uma visão dela, né? Mas complementando aqui, acredito que precisamos quebrar muitos paradigmas, com certeza, né? Entre nós profissionais, né? Para aprender como melhorar, como melhor envolver o paciente no cuidado, entendendo quais as responsabilidades que precisam ser delegadas. Porém, o quanto a educação e planejamento precisam desenvolver com o paciente até delegar a ele o seu cuidado. E aí entra muito forte o que o doutor Alexandre trouxe, a gente está trabalhando de forma sistêmica na corporação já há alguns meses, né? A importância aí, um pedacinho também, uma das ferramentas do plano terapêutico. O como a gente compartilha com o paciente, né, doutor, toda essa questão aí do que vai ser feito com ele durante esse processo de internação e que ele também tem o direito de saber e ele também tem o direito de interagir com esse plano terapêutico, né? O plano é uma das ferramentas de comunicação, você pode usar várias, então, acesso do paciente aos seus dados, às suas informações, isso inclusive o próprio SUS está trabalhando, né? Vocês têm acompanhado, o paciente ter o seu prontuário, ele, entre aspas, levar o prontuário de forma digital, óbvio, né? Para onde ele for, para que esse atendimento ele se dê de forma mais célere, tudo isso vai trazendo o paciente para participar. O ano passado, desculpa, retrasado, a campanha da OMS foi o paciente como barreira na questão da segurança. Então, como que a gente faz com que as 6 metas o paciente participe, paciente barra acompanhante familiar, participe das 6 metas? Então, são jeitos que a gente vai integrando. A gente tem falado, por exemplo, quando faz as oficinas, paciente participar de visita, de round,
trocar informações. Aí alguém ali falou, não sei, eu estava lendo o chat, sobre literacia, né? Que é essa dificuldade de comunicação, a gente usa termos que o paciente não compreende. Como fazer isso? Treinando, simulando, né? Então, vamos lá, a gente fez a explicação. Não, não, ainda está muito técnico. Vamos mais simples, mais simples. Eu fiz um exercício muito interessante, um cliente que a gente trabalha, a gente colocou um QR Code para os pacientes fazerem notificação de evento. Tá, mas como é que eu explico para o paciente o que que é um evento adverso, né? Pensa isso, né? É fácil, é isso. O que que é um near miss? Explica para um paciente o que é um near miss, né? Então, o que que a gente fez? Pediu para o chat GTP explicasse o conceito como se fosse para uma criança, tá? Então, ele usou exemplos que não são de saúde, porque se você pega os exemplos da OMS, são horrorosos, né? Bolsa de sangue, idade errada, não, isso aí. Ele colocou, por exemplo, você está andando de bicicleta e quase leva um tombo. Poxa, é isso, né? O que que é isso? É um near miss, né? Eu quase tomei um tombo da bicicleta, poderia ter batido a cabeça, ralado no joelho, coisa e tal. Então, ele fez várias frases para cada um dessas situações, da taxonomia, e isso foi muito mais fácil. O paciente passava ali, ele abria o QR Code, tinha os vários tipos de notificação, ele passava, né, a mão, o mouse, e já explicava em linguagem que ele conseguia entender o que que era cada uma daquelas coisas. Então, é isso, a gente precisa simular, treinar, até que fique fácil. E como que a gente vai saber? Pergunta para o paciente, né? É isso que a gente tem feito, envolver o paciente. Olha, quando o senhor escuta isso, o senhor está entendendo? O senhor entende essas palavras? O que é que o senhor gostaria que isso fosse trazido para o senhor de forma mais clara? Como a gente pode fazer? E vai fazendo simulações até que isso fica muito tranquilo. Vocês usam termos que as pessoas entendam, tira o jargão, né? Tira essa parte. Ah, mas nós vamos falar errado. Sim, gente, também não é o fim do mundo. A gente usa contrações de palavras, a gente usa termos errados, né? Aquela história que eu falei, talvez o paciente não entenda o que é aferir sinais vitais. Nós vamos medir pressão. Tá bom, não tem nada de errado. Entendeu? Ah, mas tecnicamente não é assim que fala. Mas a gente fala tecnicamente entre a gente, com o paciente, ele não precisa ter uma linguagem técnica. Tá? Não há necessidade da gente se exibir, né? De que sabe falar diferente, sabe falar rebuscado na frente do paciente ou para o paciente. A gente usa os termos técnicos entre nós, tá tudo bem, mas com o paciente, nós vamos medir sua pressão, não tem problema nenhum, né? Ele talvez entenda de forma mais clara, né? Se ele não entender, pergunta até o limite de que ele fala, agora entendi, entendeu? E consiga te reproduzir. Então, que você vai fazer isso, 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 por causa disso, isso, daquilo. Ok. Mensagem passada e entendida, tá bom? Isso vale para tudo. Método de segurança. Por que que o cara tem que usar aquela pulseira? O que quer dizer? Por que que ele tem que ficar repetindo o nome e a data de nascimento? Será que a gente já não aprendeu no primeiro dia? Né? É o quarto dia que o paciente está internado, a gente ainda pergunta o nome e a data de nascimento, e tem que explicar para ele que isso é um protocolo de segurança, é para garantir que ele não vai ser confundido, que o remédio não vai vir errado, o exame de sangue não vai ser colhido errado, etc. E tal. E ele deve garantir e cobrar das pessoas que façam isso, porque é para o interesse dele, para que isso não tenha trocas. Pronto. Então, de uma forma que ele entenda, trazê-lo para dentro da prática de segurança e fazer com que isso seja livre, né, a literacia, né, livre desses termos que dificultam, tá bom? Quem mais Tem uma perguntou? colocação aqui do Omitapeva que vem bem de encontro, né, com isso que o senhor acabou de falar, né, da participação. E aí vamos ler ela então para a gente já ir para os nossos encerramentos, tá? Muitas vezes, termos técnicos e explicações complicadas dificultam o entendimento, especialmente para pessoas com menor escolaridade. Por isso, é essencial que os profissionais de saúde falem de forma clara, acolhedora e acessível, respeitando as particularidades de cada indivíduo. Promover o letramento em saúde não é apenas uma questão de boa comunicação, mas de respeito, equidade e cuidado com o outro. Captou muito bem a mensagem, né? E resumiu aqui para a gente. Doutor, vou deixar para o senhor, então, né, fazer aí as considerações finais, tudo bem? Para a gente poder já caminhar para o encerramento.
Bom, pessoal, só posso agradecer, obrigado pela presença. Nós tivemos aí pelo menos uns 150 pessoas, acho que assistindo. Espero que vocês tenham curtido. Minha sugestão, peguem essas ferramentas, peguem esse material, façam simulações, coloquem as pessoas para conversar, comecem a trabalhar essas questões dentro das unidades de forma bastante assertiva, no sentido de, olha, temos um cronograma de conversas a respeito desses temas, para que isso vá cada vez mais sendo natural, né? Não fique uma coisa artificial, etc. e tal. Fiquem à disposição para entrar em contato, a gente, como sempre, aqui no Corporativo, está à disposição para esses assuntos e outros que vocês queiram conversar. Agradeço aí a possibilidade e muito obrigado, um ótimo final de semana para todos. Obrigada, doutor, mais uma vez, né, por enriquecer aí a nossa última sexta-feira do mês, no período da manhã, com todo esse conteúdo bacana aqui para o nosso dia a dia, né, tão importante, tão especial aí para a gente poder atuar cada vez melhor com os nossos pacientes. Então, pessoal, só lembrando, né, o webinar aí, o próximo webinar que nós teremos será no dia 25 de julho, né, última sexta-feira do mês, no período da manhã. A gravação desse webinar de hoje vai subir também lá para o nosso canal do YouTube, né? O canal do Seconce no YouTube. Todos os nossos, os primeiros 3 webinars, né? Os anteriores, estão todos gravados lá, tá? Para quem não conseguiu participar, olha lá, né? O conteúdo, principalmente o último aí que nós tivemos em maio, também foi bem interessante, sobre compaixão, complementando esse tema que o doutor Alexandre trouxe aqui hoje. Acredito que no máximo até segunda-feira esse aqui também já vai estar no ar para todo mundo poder consultar. Mais uma vez eu agradeço a colaboração, a participação de todos vocês, né? Tivemos, como o doutor falou, aproximadamente 150 acessos únicos aqui no webinar de junho. E aí a gente espera um público igual ou um pouco maior aí no mês de julho. A gente está preparando o tema e assim que tiver informação a gente começa a disparar para as unidades. Para as equipes de qualidade que estão aí na ponta, muito obrigada mais uma vez pela mobilização que vocês fazem dentro das unidades para garantir que o máximo possível de pessoas compartilhe conosco todo esse tema e esse aprendizado aqui mensal que a gente tem tido. Pessoal, boa sexta-feira para vocês, bom final de semana e a gente se vê no finalzinho de julho, então no dia 25. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.